Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Vamos falar do conflito global. Vai ter realmente um conflito global? A gente se aproxima de uma terceira guerra mundial? Cara, a razão diz que não, mas a loucura e a sandice dos governos, né, unido com, sei lá, incentivos espúrios, pode ser que cause sim um conflito global. Mas eu tô gostando do Trump, principalmente do que ele fez hoje. Que ele bateu na Ucrânia, e agora ele veio pra cima do Putin. Porque o que estava se dizendo nas últimas 2 semanas é que ele era o agente Krasnov. O agente Krasnov é como se ele fosse um agente do Putin e ele tivesse compromate lá. Diz que na década de... na década de 90 ele se deu mal, né? Ele quebrou os cassinos, então ele precisou de dinheiro. E aí diz que a máfia russa deu uma ajudinha pra ele, né? Deu um dinheirinho então, pra ele. A Angela Merkel, né? Pra quem não sabe... Foi primeira-ministra da Alemanha. É primeira-ministra da Alemanha. Ela escreveu um livro e nesse livro tem a declaração de que ela sabe de informações de amizade íntima, uma relação bem próxima do Putin com o Trump. E isso daí a gente tá falando antes do Trump assumir o poder, tá? Então, assim, ela tá falando de informações ali de 1, 2 décadas antes. Isso que eles têm uma proximidade mesmo, ele tem uma proximidade com os russos e tal. Mas, de qualquer maneira, ele tá achando que ele tá numa grande missão, né? Ele ganhou, né, de uma maneira espetacular e tal. E eu gostei da jogada de que agora ele foi pra cima dos bancos russos. Então ele tá pressionando para que a Rússia pare o conflito. Por quê? A gente vive numa modernidade em que já não é mais necessário você conquistar território para que o país melhore, para que a população melhore. Você precisa de riqueza, você precisa que o PIB do país seja maior. Você não precisa conquistar terreno. E isso gera um desequilíbrio muito grande. Então, por mais que ele brinque, eu vou pegar o Canadá, eu vou pegar a Groenlândia, não sei o quê, eu acho que ele tá tentando amarrar mesmo uma paz. E isso seria muito bom, porque a década de 20, por exemplo, foi uma década de muito otimismo, muita liberdade, crescimento, exageros e tal, exatamente porque foi o fim da primeira guerra, o primeiro conflito global, né? A própria China, ela tá numa situação econômica que ela faz muito gasto com militar, mas ela nunca entrou num conflito, ela só perdeu guerra até hoje. A China nunca ganhou uma guerra. E não é só isso. Não faz muito sentido, a né? China Não, é um país que numa guerra, a China tem grandes problemas para lidar. Porque a China é um país que é muito dependente de comida. Se você fizer um bloqueio naval e você impedir que os navios de grãos cheguem à China, ela em poucos meses ela está passando fome. Porque ele não é autossuficiente em produção de grãos nem de proteína. Então, se você mantém um bloqueio tempo suficiente para acabar o estoque regulador dele, ele morre de fome. Então, é bom que os Estados Unidos separem um pouco a China da Rússia, né? Exatamente. A Rússia não. A Rússia sobrevive fechada no mundo dela. Os dois a China não. Ali. A China precisa do resto do mundo para comer. E os Estados Unidos, uma das características que coloca os Estados Unidos como superpotência mundial, até hoje não é igualada por ninguém, é a frota naval. A de verdade, é a frota naval. Não, o porta-avião da China é uma porcaria. Porque assim, o que ganha a guerra é marinha e exército. A aeronáutica abre caminho, destrói a defesa do inimigo, mas como que você ganha uma guerra? Cercando e invadindo. Sim. A Rússia é difícil, talvez ser uma guerra em terra é muito complicado, né? Mas a Rússia sobrevive. Ela sobreviveu. Os alemães morreram tentando acabar com a Rússia na terra deles. Napoleão também. Napoleão também. É difícil. Mas se você não precisa invadir, você consegue manter a Rússia no lugar dela. Com frota naval e frota aérea. Sem exército. A China, ela não consegue se manter viva sem o fluxo comercial para lá. Então, ela tem uma vulnerabilidade que a Rússia não tem. Então, o Trump pode muito bem tratar a China diferente da Rússia.
Se entrar numa guerra comercial contra a China, os Estados Unidos vai ter um problema, vai ter uma depressão ali e tal, mas A inflação. ele consegue sobreviver. E a China, como é que ela sobrevive? Sem vender produto e sem Comida. comida. Então, assim, eu não vejo um conflito. Apesar Mas aí, global. você não acha que de repente o conflito, se não for este que a gente tá vendo agora, A Rússia e China tem outro Ucrânia... problema. A China tem um problema demográfico. É. Ela não vai ser o primeiro crescimento. Assim, Primeira ela não economia. será o maior PIB do mundo por conta dela. Ela só vai ser o maior PIB do mundo se os Estados Unidos tiver uma grande depressão e o PIB americano reduzir pela metade. Então, Agora, a você China, não acha que o por conta caso da dela, de China- crescimento dela, porque a população está decrescente lá. A Uhum. população economicamente ativa está decrescente. E as pessoas não têm vontade de morar lá. Porque o bilionário lá, o cara, ele é silenciado, entendeu? Não tem liberdade, né? Sim, Então, esse é o grande problema. Os Estados Unidos recebem muito imigrante. sim. E a China não é um polo de Ninguém atração. quer ir pra China. Isso que eu só ia perguntar o seguinte: você não acha que a China, ela, talvez não este ano, mas em breve aí, ela não tenha uma vontade de invadir Taiwan? Só se ela tiver problemas internos políticos. Aí se ela tiver que unir o país e tal, aí talvez ela invada Taiwan. Mas eu acho que pra ela hoje é muito caro ela arrumar essa briga. A situação econômica chinesa é muito grave. Eles estão com uma bolha imobiliária, eles estão com uma bolha bancária, eles estão... O mesmo problema que a gente escreveu do mundo aqui, na China existe com suco junto, entendeu? Então, com anabolizantes. Porque a China, a dívida ela é só interna, mas tem muita dívida que é papel na gaveta, entendeu? Não tem garantia, não tem colateral, não tem um sistema que nem o sistema europeu, americano, financeiro. O brasileiro, que é super elevado lá, é tudo, o governo mandou, sem... Por exemplo, as províncias e as cidades, elas vivem, a maior parte da renda delas é venda de terreno. Ninguém mais compra terreno. Então as províncias estão quebradas. É o governo federal que tem que estar imprimindo moeda e fazendo dívida para bancar. Então eu acho que a China não entraria num conflito agora. O Putin estava numa outra situação em 2014 e em 2022 em termos econômicos para poder fazer uma invasão. Ele não tinha dívida, ele tinha superávit, ele tinha todas as condições ali para enfrentar um conflito. A China não tem. E não tem a cultura da bélica, né? O russo gosta, né, de guerra. Né? O chinês... Então eu não vejo um conflito... Eu acho que nós já estamos num conflito global, né? Na medida que a Europa está apoiando ali a Ucrânia e é contra a Rússia, não deixa de ser a Coreia do Norte está ajudando a Rússia, a China ajuda os dois. Você vê que a China, inclusive, está mandando chips e drones para a Ucrânia também. Porque para a China é bom, né? Ela ganha dos dois lados. Vendo dos dois lados. É. Não vejo, não. E o professor Roque, que fala muito disso, ele é meu amigo da época que ele chamava Rene. Ele tinha um cabelão até aqui, ó, no segundo colegial do Objetivo. O Rene professor Cuquier, né? Rene Cuquier, o Rene. É meu amigo desde o colégio. Caramba, tinha um cabelão. Tinha Tô que cabeleira. nem você, então. Eu tinha Porsche com 16 anos, bicho. Era... É mesmo? Rene era... Caraca, com 16 anos tinha um 16 Porsche. anos, tinha. Aí sim. É.